Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro de Atos. Vamos tratar mais precisamente do capítulo 9, onde vai falar sobre a conversão de Saulo de Tarso, que mais para frente vai ser conhecido como o apóstolo Paulo. E no final do capítulo nós vamos ver duas ações do apóstolo Pedro, aonde ele cura um paralítico e aonde ele ressuscita, através do Espírito Santo, uma discípula que havia morrido. Mas nós vamos ver que essas duas ações tiveram consequências, mas foram consequências boas. Amém? Nós vamos ver também no capítulo que o apóstolo Paulo ele teve 4 encontros. O primeiro encontro que ele vai ter vai ser com o Senhor Jesus Cristo. O segundo encontro que ele teve foi com um discípulo chamado Ananias. O terceiro encontro que ele teve foi com a oposição, assim que ele começa o seu ministério, assim que ele começa a pregar a palavra de Deus. E o último encontro que Paulo vai ter nesse capítulo foi com a comunidade cristã, que até então não eram conhecidos como cristãos, eles eram conhecidos como os do caminho. O termo cristão foi adquirido bem posteriormente, não foi dentro desse período. Amém? Então vemos aqui no capítulo 9, no início do capítulo 9, Paulo como um homem extremamente zeloso ao perseguir a igreja. Ele acreditava que ao perseguir a igreja ele estava servindo a Deus, porque ele não poderia acreditar que um homem que morreu, que foi crucificado, poderia ser o Messias. Um homem que foi considerado maldito por ter morrido no madeiro, né? Por ter morrido em uma cruz, poderia ser o Messias, poderia ser o Cristo. Então ele acreditava que aquela perseguição que ele fazia com a comunidade cristã era uma atitude correta, era uma atitude honesta, era uma atitude que servia a Deus. Só que Paulo ele estava totalmente enganado em relação a isso. E vamos ver aqui no primeiro versículo, no versículo 1, que vai dizer o seguinte: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então Paulo acreditava que aquilo que ele estava fazendo era correto, né? E vamos ver que ao longo dessa caminhada, desse trajeto, né, dessa viagem que Paulo estava fazendo, ele teve o seu primeiro encontro com Jesus. E aonde, por consequência desse encontro, ele fica cego durante 3 dias. E durante 3 dias ele ficou sem comer, sem beber e sem enxergar também. E é interessante a gente ver aqui, dentro desse período, dentro desse primeiro encontro que Paulo teve com o Senhor Jesus, foi que quando ele estava perseguindo a igreja, ele não estava perseguindo somente os seguidores de Jesus, somente aqueles que acreditavam que Jesus era o Messias. Ele estava perseguindo o próprio Cristo. Nós vamos ver isso quando o Senhor interage com ele, quando o Senhor fala com Saulo, né? Assim que o Senhor se revela a ele, né? Se revela para Saulo, onde ele cai do cavalo, né? E o Senhor fala com ele da seguinte maneira, no versículo 4, que diz o seguinte: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo vai responder: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Então a gente vê aqui que Paulo ele não estava perseguindo somente aqueles que acreditavam que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. Não, ele estava perseguindo o próprio Cristo quando ele persegue os cristãos. Então ele estava perseguindo o próprio Cristo. E esse foi o primeiro encontro que Paulo teve, que foi com o Senhor Jesus. Amém? O segundo encontro que Saulo vai ter vai ser com um discípulo chamado Ananias, onde o Senhor aparece para Ananias através de uma visão. E ele interage com Ananias, pedindo para ele ir na casa de Judas, porque lá teria um homem chamado Saulo de Tarso, onde ele estaria orando. E esse homem chamado Saulo de Tarso teve uma visão onde um outro homem chamado Ananias chegou e colocou as mãos sobre ele e ele voltou a enxergar.
E esse homem era Ananias, onde Jesus estava interagindo, onde Jesus falou para Ananias ir na casa de Judas, onde Paulo estava. E esse vai ser o segundo encontro que Paulo vai ter com um discípulo, Ananias. E Ananias, quando ele recebe essa palavra de Deus, é interessante a gente ver que Ananias ele questiona a Deus. E faz muito sentido esse questionamento que Ananias teve com o Senhor, porque ele era um cristão, ele era um discípulo de Deus e ele era perseguido. E Ananias ele sabia da fama que Saulo tinha. E ele faz um questionamento muito interessante a Deus, no versículo 13, que vai dizer o seguinte: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Então é um questionamento até plausível, porque ele sabia da perseguição que estava acontecendo por aqueles que acreditavam que Jesus era o Cristo. Então foi um questionamento até honesto que ele fez com o Senhor. Mas Deus vai responder a Ananias da seguinte maneira, no versículo 15. Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Ou seja, Deus já tinha separado Saulo de Tarso, né, que vai ser chamado de apóstolo Paulo. Deus já tinha preparado algo para ele, já tinha planejado algo para ele. Deus já tinha criado uma missão para Saulo, né, para o apóstolo Paulo. E ele levaria Paulo para os gentios, né? Ele seria o apóstolo dos gentios. E Ananias, ele obedece ao Senhor. Ele obedece essa palavra que ele recebeu do Senhor e ele vai ao encontro de Saulo. E é interessante que Ananias, ele já vai considerar Saulo como irmão. Aqui no versículo 17, quando ele tem esse contato com Saulo, ele chega chamando Saulo de irmão. Ele vai dizer o seguinte: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ou seja, Ananias, ele obedeceu a palavra de Deus e ele já estava considerando Saulo como um irmão, né? Apesar da fama, então ele acreditou naquilo que o Senhor revelou para ele. E ele obedeceu e foi ao encontro de Saulo. E no capítulo 18, no versículo 18, vai dizer o seguinte: imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. É interessante a gente ver isso também, que essa experiência de Saulo é como a experiência da maioria dos cristãos, que tem uma ideia errada de quem Jesus é, tem pensamentos errados de quem Jesus é, tem visões erradas de quem Jesus é, e é como se essas pessoas também fossem cegas, e elas não enxergam verdadeiramente quem Jesus é, que Jesus é o Cristo. Jesus não é um cara legalzão, um cara gente boa, assim como muitas pessoas consideram. Não, Jesus é o Cristo, Jesus ele é o Messias. Então, essa mudança de vida que Paulo teve, né, pode ser considerada como uma mudança que muitos cristãos vão passar na vida. Que eles estavam cegos, eles tinham uma ideia errada de quem Jesus era, e após a conversão, após um encontro com Cristo, eles vão saber verdadeiramente quem Jesus é, de verdade. E aqui nós vamos ver agora o terceiro encontro que Saulo vai ter. Saulo vai ter o seu encontro com a oposição. Saulo, ele teve o seu primeiro contato com Jesus no caminho de Damasco. Ele teve essa mudança, ele teve essa conversão no caminho de Damasco. E em Damasco, ele também vai começar o seu ministério. E ali a gente já começa a perceber algumas coisas que Jesus falou com Ananias, né, que falou que Paulo deveria
sofrer por causa do nome de Jesus. E a gente já começa a ver isso aqui no versículo 19 ao versículo 25, aonde Paulo começa o seu ministério, aonde Paulo começa a pregar a palavra de Deus em Damasco. E nós vemos que Paulo, ele começou a ser perseguido. Ele era um perseguidor e agora ele começou a ser perseguido por conta de Cristo, por conta do nome de Cristo e por pregar a palavra de Deus. Cristo não tinha falado para Ananias que ele deveria sofrer pelo nome dele, pelo nome de Cristo, pelo nome de Jesus? Aqui a gente já começa a ver esse início desse sofrimento, aonde Paulo começa a ser perseguido por conta da palavra de Deus, por conta do nome de Jesus Cristo. E Paulo, ele começou a sofrer como se fossem ameaças de morte, onde planejavam matar Paulo, acabar com seu ministério que estava se iniciando. Ali a gente já começa a ver uma articulação para que Paulo fosse morto, né? E vemos que a palavra de Deus já começou a acontecer de fato, né? Aquilo que Deus começou a dizer, aquilo que Deus disse para Ananias, aliás, que Paulo deveria sofrer por conta do nome dele, Paulo começou a sofrer perseguições, começou a sofrer ameaças de morte, começou a ser perseguido por conta de Jesus Cristo. O último encontro que Paulo vai ter vai ser do versículo 26 ao versículo 31, onde Paulo vai ter um encontro com a comunidade cristã. Já se passou algum tempo, não se sabe exatamente quanto tempo aqui se passou. Alguns estudiosos vão dizer que aqui se passou um período de 3 anos, mais ou menos, mas não sabemos ao certo quanto tempo se passou aqui. E Paulo, ele vai de encontro à comunidade cristã. Mas os cristãos, por conhecerem a fama de Paulo, ficaram com medo dele. Ficaram receosos com a presença de Paulo. E aqui a gente vai ver um personagem importante, que foi Barnabé, onde Barnabé ele vai ter um encontro com os apóstolos e vai falar a respeito de Paulo, vai falar a respeito da conversão de Paulo. Foi aqui no versículo 27, que vai dizer o seguinte: então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, ou Saulo viu o Senhor, que lhe falara, e que, como em Damasco, ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Ou seja, através de Barnabé, Saulo teve contato com os apóstolos e com a comunidade cristã, aonde eles viram mesmo, né, que Saulo ele havia se convertido, que Saulo agora era um seguidor de Cristo, que ele acreditava que o Senhor Jesus era o Messias. Amém? Então esse foi o último encontro que Paulo teve, que foi com a comunidade cristã. Então, vamos recapitular aqui. Paulo teve o primeiro encontro com o Senhor Jesus, no caminho de Damasco. Ele teve o segundo encontro com um discípulo chamado Ananias. Ele teve o terceiro encontro com a oposição, que queria matá-lo. E ele teve o quarto encontro, que foi com a comunidade cristã. E aqui nós fechamos esses 4 encontros que Paulo teve ao longo desse capítulo, que foi extremamente importante para a conversão dele. E do capítulo 32 até o capítulo 43, nós vamos ver a ação do apóstolo Pedro, onde Pedro ele cura um paralítico e ele ressuscita uma discípula. A primeira cura, que foi do paralítico, esse paralítico se chamava Enéas. E Pedro vai dizer o seguinte para ele, no versículo 34. Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Então essa foi a consequência da cura que Pedro fez ali, através da ação do Espírito Santo, né? Essa foi a consequência em que vários que estavam ali viram aquela cura, né, e creram que o Senhor Jesus é o Cristo. Eles se converteram através daquela cura que eles presenciaram ali na região de Lida. E Pedro ainda continuou naquela região de Lida. E uma discípula chamada Dorcas,
mas ela também tinha um outro nome, que era Tabita. Tabita era o outro nome dela. Dorcas é o nome grego dessa discípula que havia morrido. E Pedro estava naquela região, e alguns discípulos sabiam que Pedro estava ali e foram chamar a Pedro para que ele fosse até a casa aonde Dorcas estava. E ela já estava morta. Ela estava doente e posteriormente ela morreu. E alguns discípulos foram atrás de Pedro, pedindo uma ajuda, um auxílio. Eles foram até Pedro e Pedro foi até a casa onde Dorcas estava. E Pedro ele vai operar um milagre ali. Ele vai ressuscitar essa discípula que estava ali também na região de Lida e que havia morrido. Aqui no versículo 40, onde Pedro já estava na casa e ele vai até o encontro de Dorcas, né, que também era conhecido como Tabita, e ele vai operar um milagre ali, onde ele vai ressuscitar, através do Espírito Santo, ele vai ressuscitar essa discípula. E no capítulo 40 vai dizer o seguinte: Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. E aqui a gente vê que Pedro, através do Espírito Santo, ele faz esse milagre, né? Por Pedro mesmo, ele não poderia fazer essas coisas, somente através do Espírito Santo. E nós vamos ver também que essa ressurreição teve uma outra consequência também, né? Aliás, teve uma consequência semelhante com a cura do paralítico Enéas. Aqui nós vamos ver isso no versículo 42. No versículo 42, nós vamos ver essa consequência da cura, aliás, da ressurreição que ocorreu naquela casa. Vai dizer o seguinte: este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Ou seja, tanto aquela cura do paralítico e quanto esse milagre, né, de Pedro ressuscitar uma discípula, tiveram consequências boas, onde muitos que estavam presentes puderam ver a ação do Espírito Santo, puderam ver essa ação e começaram a crer no Senhor, e começaram a acreditar no Senhor, viraram discípulos e seguiram a Cristo, por conta dessas manifestações que ocorreram através do Espírito Santo, e que é onde Deus, o Espírito Santo, ele usou a vida de Pedro para que isso acontecesse. Amém? E chegamos no final do capítulo. Não deixe de estudar, não deixe de fazer as suas anotações. Amém? Nós nos vemos no próximo vídeo, que nós vamos falar do capítulo 10. Amém? Fiquem com Deus.